O câncer tem cura e eu quero ajudar você a ter uma alimentação focada na remissão do câncer. Bom dia, meu nome é Alexander, já tive câncer de pâncreas, metástase no fígado, 21 metástases e hoje eu vou falar com você sobre a correção do almoço. É um quadro, é uma enquete que eu estou fazendo, as pessoas têm gostado bastante sobre essa minha correção. Então eu deixo uma pergunta no story. Como é que está seu almoço e eu corrijo, como é que está a sua refeição e eu corrijo, e aí em seguida eu puxo essas respostas aqui pela interrogação, né, que aparece no Instagram, e vou comentando qual que é a minha visão daquilo que você pode melhorar em relação à qualidade da sua refeição. Os pacientes com câncer têm uma péssima qualidade na alimentação, o brasileiro e o mundo tem, mas no paciente com câncer a gente não pode errar, a gente não pode vacilar, porque o câncer não espera você melhorar a sua alimentação, ele vai para cima e não perdoa. Então vou deixar registrado aqui o tema, né? Live corrigindo o almoço, para que você que está entrando possa entender do que a gente está falando, corrigindo o almoço. Você que está aqui e não colocou na caixinha do story, não teve tempo, também pode colocar agora, né? O que você está almoçando, e aí a partir disso eu vou comentando, eu vou dando algumas direções para essa qualidade. Também pode fazer alguma pergunta, se você tiver dúvida, e também a gente pode abrir esse espaço no final para dividir live, para que você faça uma pergunta ao vivo diretamente para mim. É só escrever aqui nos comentários durante a live, não adianta colocar depois, eu quero, tá bom? Então, apresentando ela mais uma vez, a amiga água. Espero que você que esteja aí do outro lado esteja com uma garrafinha de água, um copo de água. A melhor bebida detox para começar o dia. Lembra disso? A água é o nutriente mais importante para o corpo humano, mais de 60% do seu corpo é água. Então, por favor, beba água. Vamos lá então. Deixa eu pegar aqui a primeira refeição. Deixa eu ver aqui as refeições. Então vamos lá. Arroz, feijão, carne, salada, algum legume cozido e farofa. Então quando eu falo de arroz e feijão, a gente tem que lembrar muito bem de que isso faz parte do hábito alimentar do brasileiro. Outros povos do mundo não têm esse hábito de comer arroz e feijão, salvo algumas exceções aqui na América Latina, que tem alguma preparação parecida. Na Espanha parece que tem um pouquinho também, mas esse hábito típico do arroz e feijão é típico do Brasil. E essa combinação de arroz e feijão é positiva, o arroz e o feijão vão fornecer energia, a combinação dos dois também fornece uma quantidade de proteína não tão alta para alguém que está enfrentando câncer, mas também fornece, positivo. O grau de saciedade para quem come arroz e feijão é muito maior do que quem come macarrão. Então, a pessoa que faz um prato de arroz e feijão sente menos fome ao longo do dia do que alguém que come macarrão. É simples essa observação. Se você vai a uma macarronada, a um restaurante de massas, logo depois de comer 600 gramas de uma lasanha, em seguida você já está com fome. Por outro lado, se você vai a um local em que tem um prato feito e você come arroz e feijão, essa saciedade, essa vontade de voltar a sentir vontade de comer de novo, ela demora mais tempo. Então, é positivo arroz e feijão, que ajuda muitas vezes você não ficar naquele gesto ruim de ficar beliscando, 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 beliscando. E esse beliscar a todo momento, principalmente para quem faz quimioterapia, pode ser um gatilho para acelerar uma gastrite, uma esofagite, uma duodenite, que são inflamações nesses órgãos. Gastrite, inflamação no estômago, esofagite, inflamação no esôfago, me perdoe, duodenite, inflamação no duodeno, que é a primeira porção intestinal depois do estômago. Então, esse ponto é fundamental. Alimentos que tragam saciedade são extremamente interessantes. Alexandra, arroz, feijão engorda. Eu nunca atendi, nesses 19 anos de profissão, nenhuma pessoa que ficou com excesso de peso por arroz e feijão. É extremamente comum a pessoa falar, eu estou um pouco gordinha, eu vou tirar arroz e feijão. Não, não faz essa besteira não.
tá? Se você gosta de arroz e feijão, não faça essa besteira. Por que, Alexandre, não faz essa besteira? Porque os grandes engordadores não são o arroz e o feijão. Os grandes engordadores são as frituras. Ah, o paciente com câncer não come. Beleza, então vamos para outro. Fast food. Ah, de vez em quando eu como, mas não é meu problema. Beleza, então vamos começar a pegar no ponto fraco. Os açúcares que você põe no café, os açúcares que você põe no seu suco. Mais de um copo de suco por dia é muito açúcar para quem está fazendo tratamento oncológico. Essas porcarias de suco verde que a pessoa tem mania de ficar tomando, 2, 3, 4, 5, 6. Uma coisa importantíssima que ninguém lembra é que muito suco verde tem bastante açúcar. Açúcar atrapalha a sua cicatrização porque ele aumenta a quantidade de glicose no seu sangue, ou seja, existe um marcador chamado hemoglobina glicada que fica alto. Aí você vai fazer uma cirurgia amanhã ou semana que vem e precisa cicatrizar e não consegue. Ah, eu não consegui cicatrizar. O câncer é muito difícil. Não é difícil, é você que se comportou de maneira errada. Claro que o câncer não é brinquedinho, não estou menosprezando o câncer. Mas você ficou seguindo a receitinha da internet, do terrorista da internet, para tomar 2, 3, 4, 5, 6 copos de suco no dia. E aí arrebentou a sua saúde. Então cuidado com essas dicasinhas toscas que são colocadas na internet para o paciente com câncer. Tomar 2, 3, 4, 5, 6 copos de suco verde por dia, que ele só enche a sua barriga, ele não nutre a sua célula, sem contar que pode atrapalhar muito a sua cicatrização. Em seguida, aqui foi colocado a carne, né? A carne é bem-vinda, seja carne de boi, carne de frango, sejam os ovos, né? Ovos de galinha, podia ser ovo de codorna também, peixes, sempre bem cozidos. Por que cozido, Alexandre? Porque se você consome uma carne crua ou mal passada, ela tem uma chance de trazer intoxicação maior para você. Intoxicação é você ter diarreia, você ter vômito. Você já está enjoado durante a quimioterapia, você já está enjoado durante o tratamento. Imagina trazer mais um elemento para você ficar mais enjoado. Aí não funciona. Então isso é muito importante lembrar. Carnes sempre bem cozidas, bem passadas, ovos com a clara e a gema dura. Eu sei que é mais raro hoje alguém ter problema com salmonela, que é uma bactéria comum que tem nos ovos. Só que você, infelizmente, pode ser premiado. E vômito de salmonela é vômito em jato, é uma coisa violentíssima. Para que alguém que já talvez esteja debilitado, eu vá aumentar o risco dele? Então a minha missão é ajudar com que essa refeição chegue até o seu prato, até o seu estômago e até dentro da sua célula de forma extremamente positiva e agradável. Tem uma pergunta aqui sobre frango, né? Tem relação com ovo. Vou falar, isso é muito importante, essa pergunta que foi feita, já vou comentar, mas continuando. Salada. Então nós temos a salada, vou pensar em salada folhosa, couve, almeirão, eu tenho repolho, tem um monte de espinafre, tem um monte de salada. Se a pessoa fizer a higienização adequada, coloca o hipoclorito de sódio na quantidade de gota específica que vem no frasquinho por litro, deixa 20 minutos. Esperou 20 minutos, joga água fora. Jogou essa água fora, põe uma água nova para tirar o cloro. Tá ótimo, seca, guarda na geladeira ou come. Mesmo o paciente que está com leucemia, vai fazer transplante de medula, ele poderia fazer isso contanto que houvesse higienização. Ah, mas lá no serviço onde eu estou, lá no serviço não, no centro de oncologia onde eu estou, normalmente eles colocam que não podem comer coisa crua. Sabe por que eles colocam que você não pode comer coisa crua? Porque a maioria da população não faz a higienização das mãos, da bancada onde vai preparar esse alimento e higienização das saladas. É por isso que eles falam que não pode. Mas quando tem alguém com consciência que faça todo esse processo, não existe esse problema. Ah, e falaram lá na quimioterapia que eu não posso comer fruta com casca. Por que eles falam para não comer fruta com casca? Porque até mesmo a fruta com casca você tem que fazer higienização. Aí a pessoa vai me perguntar, poxa, Alexandre, mas eu não vou comer a manga e eu não vou comer a laranja com casca. Verdade, você não vai. Mas como é que você vai cortar ela? Na hora que você corta, a bactéria que estava ali fora entra lá dentro. Então, percebe como é que esses detalhes podem derrubar a pessoa com câncer ou deixar ela
achando que ela já sabe tudo e piorar o tratamento. Então, todo o cuidado com higienização é muito importante. E aí, em seguida, algum legume cozido. Por favor, não confundam legume com raízes de tubérculos. Legume seria a cenoura, seria a berinjela, seria a abóbora, seria a abobrinha. Todos esses são os legumes. Se eu falo de mandioca, mandioquinha, batata, esse seria a raiz. Me perdoe, a água aqui está faltando. Vamos lá. Se eu falo de raízes ou tubérculos, a batata, mandioca, mandioquinha, esses aqui não são substitutos do legume, eles substituem o arroz, substituem a massa. Ela come cozido, tá tudo bem. E a farofa? Aí a gente tem que entender se essa farofa é pronta. Muitas farofas prontas têm bastante porcaria adicionada, que são os aditivos alimentares. Alexandre, me lembra quem que é aditivo? Corante, conservante, flavorizante e assim por diante. Não estou dizendo que tem flavorizante na farofa, mas só para você entender o que é aditivo. Então, tem vários aditivos que não necessitam para que a sua célula funcione, ele não precisa estar presente. E aí, como uma sugestão do grupo Nova, né, da metodologia Nova, a gente tem uma divisão hoje de alimentos, que é alimentos in natura, alimentos processados e ultraprocessados. Ultraprocessados são aqueles prontos para consumo, hambúrguer industrializado, nuggets industrializado, farofas fazem parte disso, biscoito de polvilho, biscoito de água e sal, bolacha recheada, esses prontos para o consumo, que tem às vezes muita gordura, muito açúcar, muito sal e aditivos alimentares, são contraindicados. Então todo nutricionista hoje, ele contraindica o consumo de ultraprocessado. Então isso é muito importante que você tenha clareza, que você tenha percepção dessa situação. Nessa parte da refeição, eu acredito que eu tenha respondido. E aí, eu vou pegar uma questão aqui da Ilka. Ilka fez um questionamento. Olá, e o hormônio do frango para pacientes hormonal positivo? Obrigada. Então, vamos lá, Ilka. Primeiro, vamos desmanchar os mitos. Vamos quebrar os mitos. Frango não recebe hormônio para a sua produção. Eu, quando me formei, também tinha essa informação. Me formei em 2003 e tinha essa ideia de que o frango recebia hormônio. Isso é falso, isso não tem respaldo científico. Fui até mesmo no laboratório do Ministério da Agricultura fazer o contato com os técnicos. Não existe a presença de hormônio no frango. Aí as pessoas surgem um questionamento, né? Mas como é que consegue crescer tão rápido em 42 dias? Não cresceu rápido em 42 dias. Faz mais de 100 anos, começou em 1920, a criação do frango para engorda. Então são 102 anos de estudo, de profissionais sendo treinados, de matrizes, né, de galinhas com mais corpo, com mais massa muscular. O metro quadrado é específico para que essa galinha, para que esse frango, ele possa não competir com outro. Uma ração mais turbinada, não é com hormônio, uma ração que tenha mais proteína, que tenha mais nutriente, que tenha mais energia para ela ganhar peso, água à vontade. Quem passa na estrada à noite, às vezes você olha ao fundo e vê uma granja, né, que parece um galpão grandão, uma casa compridona, que fica acesa à luz o dia inteiro, né, dia e noite inteira, porque ela come a hora que ela quiser. Se tem algum frango doente, vai alguém, um técnico, e retira aquele frango, seguindo o princípio de que uma maçã podre estraga toda a cesta. A mesma coisa acontece com os frangos. Se tem um frango ali que está doente, ele vai ser retirado e vai ser levado para outro local para não contaminar os demais. Então, primeiro ponto, não tem hormônio no frango. Aí vamos pensar, um paciente é HER2 positivo, o paciente tem positivo para progesterona, estrógeno, né? Vamos lembrar, progesterona e estrógeno são hormônios que a mulher produz. E quando ela produz esse hormônio? Quando ela fica com essa porcaria de dieta cheia de carboidrato. Quando ela fica com essa porcaria de dieta com pouca proteína, que é muito comum, infelizmente, os pacientes fazerem isso, e pouca gordura. Então ela come mais biscoito de polvilho, come mais massa, come mais bolo, come mais pão, bolacha recheada, salgados, e deixa de comer proteína e gordura. Aí quando ela come mais essas massas, ela engorda, ela começa a ganhar peso. É muito comum no câncer de mama ganhar peso.
e no momento que ela ganha peso, ela está produzindo mais progesterona e estrógeno, que são exatamente os alimentos que o câncer que ela tem, que é um câncer hormonal positivo. Então, o grande vilão do paciente com câncer hormonal positivo são essas porcarias de alimentos e esse mau hábito alimentar de comer pouca proteína e gordura. Não necessita ter medo de consumir, seja carne de boi, carne de frango, peixe, porque eles não recebem hormônios, isso não faz parte da criação desses animais. Ah, Alexander, tem alguma prova científica disso? Tem, claro que tem. O Ministério da Agricultura produz todo ano um documento que é valorizado internacionalmente, a comunidade europeia não só valoriza, também valoriza a carne brasileira por conta desse documento, que é publicado em português e inglês, que é o Plano Nacional de Controle de Resíduos e Contaminantes. Por sinal, eles não analisam só hormônio, eles analisam cádmio, chumbo, eles analisam mercúrio, eles analisam antifúngico, eles analisam antiparasitário, eles analisam diversos agrotóxicos. Me mostra uma empresa particular que, quando vai fazer as cápsulas dela, faça toda essa análise. Duvido que tenha, duvido. Faz meia boca de metal pesado, meia dúzia de metal pesado e o resto dane-se. O Ministério da Agricultura faz toda essa análise de todos esses alimentos. Então, a Ilka colocou aqui, que tal os brotos? É verdade que são muito nutritivos? Obrigada. Se você gosta, Ilka, pode ser. Eu não tenho hoje nenhum paciente em remissão que consome broto, né? Você pode comer porque você gosta, porque você quer, mas não como uma obrigação, porque é muito nutritivo. Você pode comer as saladas que vão ser extremamente nutritivas também. Tá bom? Ela tá dando um joia e parabéns aqui. E aí, vamos puxando mais aqui. Tem mais refeição para a gente conversar com vocês. Arroz branco, feijão, carne bovina ou frango ou peixe, sempre tem legume. Já expliquei o que é o legume. Nós temos aqui um ponto que eu gosto muito de falar, que é sobre a questão do arroz branco, que é o seguinte: o Brasil consome arroz branco. O Brasil gosta de arroz branco. Isso faz parte dos inquéritos alimentares. O que é inquérito alimentar, Alexandre? Existe uma ferramenta que o nutricionista usa com grande excelência, que ele questiona a pessoa o que ele está comendo, né? O que você comeu ontem? Né? Aí a pessoa fala, eu acordei 6 horas da manhã, depois às 7h30 eu tomei leite, café, isso e aquilo. Aí o nutricionista, muito detalhista, né, muito experiente nisso, começa a perguntar, no seu café da manhã, era qual tipo de leite, qual que era o café, qual que era a quantidade de leite, de café. A pessoa, por exemplo, falou, comeu pão. Você comeu pão, mas qual pão que é? Aí a pessoa fala, é pão de forma integral. Se você faz pão de forma integral, para com isso. Se você come isso, para com isso. Então ele, pão de forma integral. Se passou alguma coisa no pão, passei geleia. Então isso é um inquérito. Você vai investigando cada um dos itens que essa pessoa ingere, depois calcula carboidrato, proteína, gordura, vitaminas, minerais. O nutricionista, desde os primeiros anos de faculdade, ele é treinado a fazer isso. Então esse é um ponto extremamente importante. E aí, quando a gente vê os inquéritos no Brasil, a gente vê que as pessoas consomem mais arroz branco e feijão. Aí trouxeram a ideia de que deveria comer arroz integral. Isso é uma besteira sem tamanho. Por quê? Porque a pessoa não gosta. Se você pergunta para a maioria dos brasileiros, os 45 milhões de lares, você, não vou falar gosta não, vou apelar já, você ama arroz integral? A pessoa fala não. Mas por que você está comendo? Porque falaram que tem fibra. Tá bom, se tem fibra, coma fruta, verdura e legume, ponto final. Né? Esse é o ponto essencial, esse é o ponto muito importante. E aí o que a gente precisa ter? Que você não é obrigado a comer arroz integral. A pessoa que colocou aqui já falou bem claro, coma arroz branco e feijão. Talvez essa tenha até uma repulsa, arroz integral, não queira comer, e tá tudo bem, ela vai ter saúde da mesma forma. Mas tem fibra, como eu já falei, você quer fibra, tem fruta, verdura e legume. Né? Tem outras opções que vão ter outros nutrientes interessantes e vão ter mais fibra do que o arroz integral que você vai comer, tá bom? Aí a gente tem aqui, a Ilka perguntou, o arroz negro tem mais nutrientes que o branco? Tem, Ilka, mas a quantidade de nutriente que tem vai suprir a sua necessidade? Não, porque aí você teria que comer 1 quilo de arroz negro.
entendeu? Então sempre é o ponto, fazendo até uma brincadeira. Às vezes as pessoas não colocaram nessa enquete dessa vez. Feijão carioca, que é o marronzinho, e feijão preto. O feijão preto tem mais ferro? Tem. A quantidade que as pessoas comem combate a anemia? Não. Então, não é matemática a nutrição, é aquilo que vai se tornar resultado clínico, que vai trazer resposta clínica. As pessoas que comem mais feijão preto combatem a anemia? Não combatem, não tem pesquisa mostrando isso. Tem mais ferro? Tem, mas é uma diferença matemática, não uma diferença clínica. O mais importante na nutrição é ter diferença clínica, fazer algo que traga uma resposta clínica, ou seja, o paciente comeu carne de boi, combateu a anemia e voltou para a quimioterapia. Maravilhoso, é isso que a gente precisa, tá bom? É proibido eu comer arroz negro? Não, se você gosta. Eu, por sinal, tenho um pacotinho de arroz negro aqui em casa, eu preciso fazer, né? Eu acho que eu nunca comi, eu acho que eu comi uma vez arroz negro, mas não é proibido. De forma alguma existe essa proibição de arroz integral ou negro. A gente tem que ver as preferências alimentares. Aí nós temos aqui a questão do carne bovina, né? Frango, gosto muito quando a pessoa coloca carne bovina, porque erroneamente, não erroneamente, mas vulgarmente as pessoas falam carne vermelha, e a carne vermelha pode ser de capivara, pode ser de porco, a carne vermelha pode ser de coelho, tudo isso é carne de ovelha, é carne vermelha, carne de cabra, é carne vermelha, tudo isso é carne vermelha. E aí vira aquela condenação de que carne vermelha é contraindicada para paciente com câncer. Prova para mim que causa câncer. Até hoje eu não vi um artigo científico mostrando, ensaio clínico randomizado, de que quem come carne vermelha, isso vai causar câncer. Isso é uma besteira para vender remédio. Qual remédio, Alexander? Lembra da simvastatina, que foi desenvolvida para reduzir o colesterol e que na prática o que realmente faz alguém não ter infarto ou doença cardiovascular é reduzir peso, que diretamente está associada à alimentação e atividade física? A mesma coisa estão inventando agora. A indústria está vendendo essa ideia para milhares de profissionais, infelizmente tem milhares de profissionais acreditando nessa besteira, de que a carne vermelha, por ter uma substância XYZ, uma substância nova ali, que é como se fosse um novo colesterol, vai ser desenvolvido um medicamento para reduzir essa substância no sangue. O que eles estão querendo fazer? Inventar uma nova pílula dourada, para que o mundo pare de comer carne de boi, tome essa pílula dourada e, entre aspas, suma o medo de câncer de colo. Não existe comprovação de que carne vermelha causa câncer de colo. O que existe é estudo superficial de pessoas que estavam obesas, pessoas que fumavam, pessoas sedentárias, que comiam um monte de porcaria e desenvolveram câncer de colo. Aí é fácil, né? Porque a gente já sabe que todos esses hábitos desenvolvem câncer de colo. E essas pessoas, além de comer, de ter esse mau hábito, consumiam salsicha, consumiam presunto, apresuntado. A gente já sabe que esse tipo de carne vermelha processada não é boa para a saúde. Já é documentado, porque tem uma substância lá chamada nitrito de sódio, que ela pode se transformar em nitrosamina na sua célula, e a nitrosamina é cancerígena. Isso já é sabido, mas não, aí divulga superficialmente que carne de boi faz mal, ou carne vermelha. Então é uma besteira que não tem tamanho e só atrapalha a saúde. A Rosane fez uma pergunta, antes de responder para ela, eu vou fazer outra para ela, para que eu possa entender. Rosane, responda aqui diretamente para mim. Você faz tratamento oncológico? Né? Responde para mim, por gentileza. Porque, dependendo do que você responder, eu vou ter uma direção para falar para você. Então, a Rosane me perguntou aqui sobre um assunto, vou responder, não deixo de responder nada do que me perguntam, mas eu gostaria que você me respondesse. Você faz tratamento oncológico? Você faz tratamento do câncer? Peguem água aí na casa de vocês, ou se alguém está aqui também, já viu a pergunta dela, me falem se vocês fazem. Sim, eu faço. Não faz. Então, legal. A Rosane não faz tratamento oncológico. Vou entender que eu não estou falando de alguém que vai fazer quimioterapia, ou fez quimioterapia, ou alguém que vai fazer cirurgia. E ela falou, eu consumo cúrcuma no arroz. Faz bem? A gente tem que lembrar que cúrcuma, ela dá cor, né? Ela traz essa cor. Agora, benefício para a saúde inflamatória, no ser humano não tem prova. Tem prova em vidro, tem prova em animal. No ser humano a gente não tem.
Então, se a pessoa gosta e não faz tratamento com câncer, consumir um momento ou outro, eu não vejo problema. Qual que é o problema no paciente com câncer do uso da cúrcuma ou do açafrão? O perigo é muito claro. Eu preciso aqui aumentar a sua chance de remissão e não diminuir. A cúrcuma, ela interfere na ação do tamoxifeno. A cúrcuma interfere na ação de capecitabina, que são 2 remédios vinculados ao universo do paciente que faz tratamento oncológico. Ela pode interferir em diversos outros medicamentos que você está utilizando. Ela pode alterar a coagulação sanguínea. Ela irrita o sistema digestório. Em diversos estudos tem essa comprovação. E a questão é muito simples. Para que eu vou aumentar a chance de risco para um paciente meu? Nenhuma. Não tem motivo de eu trazer problema para ele, trazer dificuldade para ele. Toxicidade do efeito colateral das quimioterapias. Ela pode aumentar esse efeito colateral, então não existe base científica segura para que eu indique açafrão para alguém que está fazendo tratamento oncológico. Eu sei que você vai falar que na internet tem um monte de conteúdo falando isso. Tem, só que não olhou o lado negativo. Porque as pessoas só olham o lado bom, né? Ah, é bom, mas é bom para quem? Para o vidro e para o rato. Para o ser humano tem o trabalho. Para o ser humano viu o efeito colateral, a gente não pode ver só efeito bom. Assim como toda droga, eu tenho que ver o efeito bom e o efeito ruim. E quem usa todo dia está usando como fosse uma droga, como fosse um medicamento. Então, não é indicado, é proibido o uso de açafrão para paciente com câncer. Vamos lá, deixa eu ver. A Ivone. Frango e peru. Ivone, tudo bem, querida? Aqui em Portugal sempre falam que essas coisas, carnes têm hormônio. A Ivone que mandou para mim. A Ivone, ela está inscrita na nossa jornada. Eu já até escrevi sua pergunta, viu, Ivone? Vou colocar aqui, vou responder sua pergunta com todo carinho. Seja muito bem-vinda. Evento voltou. Vai ter um evento, a jornada A Melhor Alimentação no Câncer, no dia 26, 28 e 30. E eu mandei o e-mail ontem falando sobre essa enquete que a gente está fazendo. E a pessoa nem precisava entrar no Story para escrever. Basta ela me responder por e-mail que eu colocava. E eu coloquei a sua participante da jornada, que foi a Ivone, que já está inscrita e você pode também. Ela falou que come arroz ou macarrão, mais carne do que peixe, frango, peru, né? Ela tinha colocado peru, por isso que eu me lembrei na hora que ela comentou. E aí ela come salada e come sempre uma fruta. Então, vamos responder a principal dúvida dela, que é essa aqui. Qual que é a dúvida que ela apresenta? De que tem hormônio. Não tem hormônio no peru, não tem hormônio no frango. Depois, no começo, você dá uma olhadinha sobre o frango. O peru também não tem. O Ministério da Agricultura analisa peru? Analisa. Analisa leite, analisa mel, analisa leite, peru, né, carne de boi e assim por diante. Então, tire esse medo de que tem hormônio que vai prejudicar você. Por sinal, é muito nutritivo e ajuda a combater a anemia. Aqui no Brasil, é comum mais o peru no final do ano. Ela é de Portugal, talvez aí seja mais frequente, mais comum o consumo do peru. É uma carne nutritiva e é uma carne muito bem-vinda. Pode ser consumida sim, tá bom? Não tem problema algum. A combinação arroz e macarrão, né? O macarrão ele dá menos saciedade, o arroz dá um pouco mais. Ela come carne, come peixe, frango, salada também eu já falei. Fruta é uma opção de sobremesa também interessante que pode ser consumida e ponto. Era isso, Ivone. Depois você me fala se eu conseguir responder aquilo que você me trouxe. A Ana colocou, não consegui me inscrever. Ana, é no link da bio. Tiver com dificuldade, manda um direct que eu mando de novo o link para você acessar e deixar o seu e-mail. Você é muito bem-vinda. Então vamos pegar aqui outra refeição. Arroz, macarrão, galinha, salada, verduras e alface, né? Já comentamos aqui sobre essas combinações. Existe a possibilidade de legumes, existe a sobremesa como fruta também, para que as pessoas possam comer. Isso é muito importante, muito bom. E aí eu vou pegar mais uma parte aqui, ó. Saladas cruas, tipo alface, tomate, cenoura, brócolis, etc. Abacate, mix de sementes. Eu preciso até ver melhor aqui para entender o que ela colocou. Arroz branco, frango. Esse mix de semente me chamou a atenção. Eu quero saber que semente que é essa
Aqui, ó, abacate, mix, semente, azeite extra virgem. É uma refeição vegetariana. Onde é que tem a proteína na sua refeição? Isso me preocupa bastante, bastante mesmo. Porque se alguém come só salada, não consegue formar proteína e não consegue combater a anemia. Não consegue. Anemia impede você de chegar na cura do câncer. Quem não come proteína de boa qualidade, e nenhum dos vegetais que você come é uma proteína de boa qualidade, você não consegue interromper você não consegue continuar o seu tratamento. Então, alimentação dessa forma, com saladas, com legumes e com fruta, isso não vai combater a possível anemia que você vai desenvolver em breve. E a anemia no paciente com câncer, ela impede você de chegar na cura. A falta de boa imunidade durante o tratamento oncológico impede você de chegar na cura. Por isso que eu falo que é necessário ter uma alimentação focada para remissão no câncer. Sempre frisei isso, sempre pontuei. Muito importante ter essa atenção. As pessoas ainda não acordaram de que o universo vegetariano ele é um dos caminhos mais doloridos para você chegar até a cura. É um dos mais difíceis. Você precisa de um nutricionista extremamente habilidoso do seu lado para que você continue. Lembrando que quem é vegetariano e toma suplemento de ferro, alguns suplementos, alguns tratamentos oncológicos, o suplemento de ferro bloqueia a quimioterapia. Em vez de você chegar na cura, você chega na morte. Então, é muito importante que hoje quem faz tratamento oncológico tenha um nutricionista acompanhando. Eu sempre me coloco à disposição no direct para que a gente possa fazer esse acompanhamento personalizado, tá bom? Então, fica aqui o alerta extremamente importante para essa pessoa que deixou essa alimentação vegetariana. Aí vamos pegar outra refeição. Legal. Arroz integral, feijão, carne, ovo, couve e salada. Né? A gente tem aqui um arroz integral. Eu já falei do arroz integral, não é obrigatório, mas se a pessoa gostar, isso é algo positivo para ela, ela pode consumir, não vejo problema algum nisso. Ela come ovo, couve ou salada. Eu não sei se essa refeição é muito monótona, né? Que ela come carne de boi ou ovo. Eu não sei se ela percebe que tem a opção do frango, tem a opção do porco, tem a opção do peixe, né? Não sei se a pessoa atentou a essa parte, que é extremamente interessante. Não sei se ela come 2 tipos de salada, se é muito restritivo o tipo de salada. Eu sempre faço a sugestão de que seja o mais sortido possível essas saladas. Pode até ser a mesma todo dia, se ela não gostar diferente, mas ir variando ao longo do dia. Isso é muito importante. Prestar atenção nesse ovo. E quando a gente fala das refeições, existe um olhar muito especial no tipo de gordura que você vai usar na refeição. Qual gordura que você que está aqui comigo agora usa para preparar o seu café da manhã, o seu almoço ou jantar? Né? Quando eu falo café da manhã, às vezes a pessoa prepara um omelete, prepara algum ovo. Qual tipo de gordura ou óleo você usa para o seu almoço ou jantar? Porque a partir do que você me falar, ninguém colocou para mim o tipo de gordura, isso é muito importante. Eu já faço as minhas considerações aqui do ponto de vista científico. Então, vou pedir para vocês colocarem no comentário. Eu uso essa gordura, ou uso essa e essa gordura. Uso esse óleo. Coloquem, por gentileza, aqui para mim, para que eu possa ter uma direção de como é que eu vou direcionar essa parte final aqui da nossa apresentação, da enquete, que as pessoas gostam bastante. Eu me surpreendi quando eu falo sobre consumo do almoço, vamos corrigir, o consumo do jantar, vamos corrigir, assim por diante. A Ivone colocou azeite, acredito então que ela deve usar só azeite. Se usar outra gordura, Ivone, coloque outra. A Simone colocou óleo de coco. Acredito que a Simone use só óleo de coco, porque senão ela teria colocado as outras. Se por acaso você usar, Ivone e Simone, coloquem também aqui para mim, para que eu possa fazer os apontamentos científicos. A Ivone usa azeite, a Simone usa óleo de coco, o restante eu posso entender que não usa nada na refeição. Se o restante falar para mim que não usa nada, é péssimo, porque aí já está caminhando para o caminho de aumentar o consumo de carboidrato. É muito importante que você consuma gordura,
Por qual motivo, Alexander? Porque a gordura ela vai ajudar na absorção da vitamina A e D. As duas são fundamentais para a imunidade. As pessoas não usam gordura na quantidade adequada. Isso aí é geral no Brasil, no paciente com câncer, mas ainda sempre usam a quantidade errada de gordura. Sempre usam, isso é comum. Assim como usa a quantidade errada de carne, errada de salada, errada disso, daquilo. Por isso que muitas vezes quando a pessoa entra aqui e ela se sente segura, mas eu tenho alimentação saudável. Não sei, eu não olhei o seu exame de sangue, eu não vi a sua alimentação. A pessoa falar que do, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó são as notas musicais não significa que ela saiba tocar um violão, saiba tocar uma gaita. Você às vezes conhece alguns alimentos saudáveis, mas você não conhece os bandidos da alimentação. Na maratona eu vou falar de alguns bandidos, não consigo falar de todos, são mais de 100, mas consigo falar de alguns bandidos que você consome todo dia e nem sabe. Né? Então esse é outro ponto. Não tem como alguém ser saudável se anda do lado do bandido. E todo dia o paciente com câncer anda ao lado de bandido. E eu não faço terrorismo nutricional. Vocês sabem muito bem que não existe essa proibição de tomar leite, de comer pão, de comer carne e de comer açúcar. Existem outros buracos muito mais perigosos em outros alimentos que você nem imagina. Então vou fazer aqui os comentários, né? Colocaram para mim. Vamos lá. Azeite, a Ivone usa. E aí, o que eu falo do azeite? Então, vamos lá. O azeite, ele pode ser usado se você não gostar de óleo de coco, se você não gostar de manteiga e banha, que são 3 gorduras excelentes para preparar a refeição. Poxa, Alexander, mas eu não gosto de óleo de coco, eu não gosto de banha e eu não gosto de manteiga. Legal, se você não gosta dos 3, existe essa opção do azeite, que não é a melhor para refogar, porque ele perde compostos bioativos. Ele oxida? A oxidação que menos me preocupa com azeite é a perda dos compostos bioativos que ali estão presentes. Porque o mundo fica preso na oxidação e esquece da verdadeira propriedade do azeite, que são compostos que protegem seu coração e protegem sua saúde. Então, azeite refogado, ele perde qualidade. Alexandre, mas o azeite que eu tenho é um azeite tipo único, que ele é indicado para refogar e fritar. Ele é indicado pela indústria, não pela ciência. Lembra disso. O azeite tipo único é indicado pela indústria para fritar e refogar, não pela ciência. A ciência não faz esse apontamento, mesmo porque não existe nenhuma gordura ou óleo indicada para fritar. O nosso corpo não foi feito para fritura. Você pode usar fritura? Pode, da mesma forma que você pode pegar um martelo e meter na sua mão. Significa que o Alexander não come fritura em momento nenhum? Não, não significa isso. Um momento ou outro eu consumo, mas não faz parte do meu hábito. Então, tira da sua mente essa besteira de que azeite é indicado para refogar e fritar. Isso é propaganda de indústria de azeite. Você pode até mesmo usar o azeite, que é a opção do extra virgem, que é de melhor qualidade, tem mais compostos bioativos. Pode usar até mesmo o virgem, mas o tipo único, ele é feito com o bagaço da azeitona. Então é o resto, o que restou da indústria, em vez dela pagar por formar lixo, né, ela pega esse bagaço, está escrito isso no Ministério da Agricultura, na regulação específica sobre o azeite, tipo único, e ele esquenta esse bagaço e põe no vidrinho e fala para as pessoas refogar e fritar, que é assim que se vende mais, né? O foco deles é vender mais, não é promover saúde. Então, fica o alerta aí da questão do azeite. A Simone falou do óleo de coco, pode ser utilizado, é uma das gorduras mais caras que nós temos, né? Claro que o azeite também é caro e pode ser utilizado, é de mais fácil digestão, é bom para paciente que está enjoado, que está fazendo químio, é uma opção, sem estresse, sem problema. Tirem da mente esse medo de que ele tem gordura saturada, vai entupir o coração. O que entope o coração é a glicose, que é a porcaria do biscoito de água e sal, biscoito de polvilho, bolo recheado, bolo pronto, massas, doces, esses caras que entopem o coração. Não se preocupe com o óleo de coco. E lembrando, quando a pessoa vai consumir azeite e óleo, eu nunca vi ninguém usar de forma exagerada, já começa por aí. Agora eu vejo de forma exagerada o consumo de massas e de outros carboidratos. A Ivone colocou que consome apenas o azeite. A querida Margarida, oi Margarida, como é que você está?
banha, azeite, óleo de coco e manteiga, ou seja, usa tudo que tem, existe essa possibilidade, existe essa opção. Ela usa os três que são excelentes, em algum momento usa o azeite, que ótimo, fico muito contente. A Simone, às vezes coloco banha de porco caipira, tudo bem, comprem a banha que vocês têm acesso. Ah, mas a banha não sei o quê. Lembrem, o que tem porcaria, óleo de soja, milho, girassol, canola e algodão, que além de resíduo de agrotóxico, ou seja, além de veneno, tem presença de aldeídos que intoxicam o seu corpo e óxidos que enferrujam o seu encanamento interno e facilitam a formação de infarto, a formação de placa de ateroma, a formação de AVC. Então, lembre o seguinte, qualquer banha é melhor do que os melhores óleos que você comprar no supermercado, mesmo que esse óleo de soja, milho, girassol, canola e algodão sejam orgânicos, tá? Porque não é que ele recebeu a característica orgânico que ele se tornou divino. Fora disso. Claro que é bom orgânico, eu falo, mas só 5% da alimentação do meu paciente é orgânica. 95% é o que tem no supermercado. É o que você compra em qualquer quitanda. É o que você compra em qualquer peixaria. A grande diferença é a combinação que a gente vai fazer e o paciente com câncer não sabe fazer essa combinação. Ele não entende. Ele não sabe que o exame de sangue dele está apontando uma deficiência, ele não sabe o que ele tem que mudar. Ele até às vezes acha que é saudável. Na prática, não é. Né? A Laure, banha, né? A gente já falou, manteiga, legal, já falamos. Óleo de soja não, Laure, não faz isso com a sua vida não, porque eu não conheço ninguém, talvez você seja a primeira, coloca aqui para mim. Você ama óleo de soja? Você acorda de manhã com vontade de comer óleo de soja? Eu vejo as pessoas me relatarem que têm prazer de comer arroz e feijão com banha. Eu vejo as pessoas me relatarem que é adorável comer um frango, filezinho de frango com óleo de coco. Eu ouço isso a todo momento. Mas eu não ouço das pessoas me falarem que amam óleo de soja. Você ama óleo de soja? Esse é um óleo que você ama? Porque se você amar, outra história, aí não vou interferir no seu amor, né? Aí é uma questão sua e do nutricionista que vai te acompanhar para ver a dose. Mas se for pensar em algo péssimo para o seu coração, para a sua saúde, óleo de soja. Coloca para mim, Laura, você ama óleo de soja? Sem desmerecer você, de forma alguma. Amor não se questiona. Gosto de todos, apenas não utilizo porque pensei que fizessem mal. Viu, Ivone? Esse é o ponto, né? Acesso à informação de qualidade. As pessoas divulgam informação ruim. Poucas pessoas entendem de câncer. Deixa eu ver se a Laura coloca. O cheiro que o óleo de soja deixa nos alimentos é terrível. Olha que bacana. O cheiro é terrível. E as moléculas que estão lá dentro você nem percebe. Ela arrebenta você por dentro. O cheiro é horrível. As moléculas nem arrebentam. Acabou-se saúde. Peixe com óleo muito bom. Olha que bacana. A margarida a gente já sabe que usa os bons óleos, as boas gorduras. Gosto muito de maionese caseira. Tudo bem, mas você pode fazer com outras gorduras. Maionese de azeite fica uma delícia, Laure. Nossa, não sei se já fez. Tenta fazer essa opção, depois você me manda uma mensagem. Maionese com azeite fica maravilhoso. Fica maravilhoso, maravilhoso. Você gosta da combinação. É que talvez você não tenha pensado nesse bom tipo de óleo ou gordura que você poderia fazer, tá bom? Né? Então você não gosta de óleo de soja, você gosta da maionese, né? Então é outra história, é outro caminho, tá bom? Ale, terminei meu tratamento de câncer de cólon uterino, fiz químio, rádio e braque, né? A braquiterapia, e já estou há 3 meses que terminei curada e agora não sei o que comer e como agir agora em diante. Aquilo que eu falo, José, tipo, manda mensagem para mim agora para que a gente possa fazer o acompanhamento, porque você estava com um parasita chamado câncer, que foi destruído pela medicina. Quem me garante de você não ter bandidos hoje na sua alimentação que podem fazer, infelizmente, vários cânceres voltar amanhã? Ninguém me garante. Então, o meu paciente, além de ter uma alimentação focada para remissão, que é muito mais do que saudável, ele não tem os bandidos que estão promovendo câncer. E tem vários que estão promovendo com comprovação científica. É impossível falar para você todos esses bandidos. Na nossa jornada a gente vai falar de alguns que vão ser interessantes para você conhecer, tá bom? Aqui um grupo, né? Maionese de abacate, também opção, né? Tem várias receitas. Maionese, faz ovo e a batata e a colher de azeite de oliva, fica uma delícia. A margarida já faz isso.
com azeite. Olha que bacana. Deixou até a dica da receita. Maionese, faz o ovo e a batata e uma colher de azeite de oliva. Fica uma delícia. Pessoal, para com essa mania de óleo de soja. Parece que quando ele entrou em 1911, que a indústria Cargill e Bunge nos Estados Unidos falou mal do ovo, falou mal da carne, que a gente tinha que comer óleo de soja em vez de manteiga, o mundo ainda está anestesiado de que isso tem que ser o caminho. Não tem. Gordura saturada não é o capeta. O capeta é o óleo de soja. Não aponte o dedo para quem está protegendo você. Vocês estão condenando alguém que é saudável e abraçando o capeta. Deus me livre. Se livra dessa porcaria de óleo de soja. Maionese de abacate, azeite, alho, abacate, sal. Colocou uma piscadinha. Que legal. Nunca fiz. Deve ficar muito gostoso mesmo. Ivone, manteiga pode comer? Se você gostar, sim. Eu não obrigo nenhum paciente a adquirir um novo hábito. Né? Tem pacientes que não gostam de manteiga. Agora, se você gostar, nossa, maravilhoso para a saúde. Maravilhoso. Gordura de excelente qualidade. Ajuda a absorver vitamina A e D. Você vai ter uma ingestão menor de carboidrato. Extremamente bem-vindo. E faz milhares de anos que a gente consome manteiga. Então, a gente tem uma das melhores provas científicas que existe. Por que se fala muito da banha agora? Porque os seus bisavós e tataravós consumiam banha e não morreram de doença cardiovascular nem de câncer. Ah, mas um fulano de tal morreu. Morreu porque tinha outros fatores envolvidos. Né? Não é uma coisa só aquilo. São vários fatores envolvidos para desenvolver o câncer. Mas, em relação ao consumo da banha para desenvolver câncer, não. O consumo da manteiga para desenvolver câncer, não. A Luciana, estou com câncer de mama, tenho muita dúvida do que comer. Luciana, vamos fazer uma jornada, a melhor alimentação durante o câncer, que vai trazer um pouco mais de informação para você entender todo esse processo. Tem a opção imediata e rápida de você fazer o acompanhamento personalizado comigo. Na jornada eu consigo oferecer mais informações daquelas que eu coloco aqui nas redes sociais. É ao vivo, a gente interage, é bem bacana, é um evento bem gostoso. Mas para quem tem urgência de querer se livrar logo da doença, eu falo, começa agora comigo. Não fique esperando alguma coisa lá na frente. Começa agora. No momento que eu recebi o diagnóstico do câncer, a primeira coisa que eu fiz é eu quero expulsar isso da minha vida. Eu não quero essa porcaria para minha vida. Então, eu preciso entender qual é o grau do seu interesse, né? Se o seu interesse é máximo, vamos começar agora. A Margarida, meu que já é falecido, acredito que seja algum parente da Margarida, há 18 anos já dizia que se tratava os porcos só com soja, eles ficavam com os ossos fracos que quebravam com o peso, engordavam muito. Imagina a soja no ser humano. É muito péssimo para o ser humano, né, Margarida, a soja. Muito péssimo. Não tem indicação alguma para consumir a soja. A gente tem que ficar longe desse tipo. Meu pai, né, meus sentimentos. Viu, Margarida? Eu não sabia que ele tinha falecido há 18 anos. Então, não tem indicação nenhuma para a gente ficar consumindo a soja. Eu sei que vai vir o outro questionamento que é, poxa, mas o boi é criado com soja, porco é criado com soja. Hoje as rações têm modificado bastante, não é só apenas a soja, mas quando a gente faz análise, até mesmo da presença de agrotóxicos em carnes, a gente não tem a presença, por conta de ter uma diluição gigante da soja e de outros alimentos que estão sendo consumidos. Então não tenha medo de comer carne de porco, de comer a banha, de comer o boi, porque eles, de certa forma, têm uma tolerância maior na combinação que o médico veterinário faz do que a gente comendo um pouquinho todo dia. Um pouquinho de veneno todo dia é porcaria gigante no seu corpo lá na frente. Tá bom? Então, a mensagem de hoje era essa. Quero agradecer muito a presença sua aqui comigo e a gente continua firme e forte amanhã com um assunto bem picante que eu vou trazer para vocês, bem interessante, que é essa questão de como o terrorismo nutricional está destruindo a sua vida. E aí eu vou mostrar para você como é que você pode diferenciar o terrorismo da realidade. Isso é muito importante. As pessoas não sabem ainda diferenciar alimentação para remissão. Ele tem uma ideia do que é saudável, uma ideia, mas na prática, a hora que você vai abrir o cardápio dele, tá tudo errado. Tudo não, né? Aí é a maldade. Muita coisa errada, muita coisa promovendo câncer lá na frente e dificultando a vida da pessoa. Tá bom? Então, tamo junto. Quem quiser ter contato comigo, é só mandar mensagem no direct. Vou deixar meu telefone no story, às vezes a pessoa não entende o que é o direct, né? Então, clica no story, na minha fotinha lá, que eu vou deixar meu telefone para que você entre em contato comigo pelo WhatsApp. Fiquem com Deus, excelente terça-feira e tamo juntos.